Olá, amigos, professor Augusto Aragão, direto aqui do DG, Cursos e Preparatórios. E vamos hoje abordar um assunto que eu, conversando com os alunos, sinto uma certa dificuldade de entender, que é a divisão celular, mitose e meiose. A mitose, obviamente, é mais fácil de entender, né? Porque envolve um processo só, e a meiose já são dois processos, etc. Mas vamos entender o seguinte: tem alguns conceitos que nós temos que ter para entender tanto mitose quanto meiose. O primeiro conceito é o seguinte: toda espécie é caracterizada por ter um número padrão de cromossomos nos seus núcleos celulares. Né? Então, por exemplo, a espécie humana, quando eu pego uma célula muscular, epitelial, óssea, cartilaginosa, eu vou encontrar sempre 46 cromossomos ali. Sempre 46 cromossomos. Né? Algumas espécies têm 6 cromossomos. Outras têm 18, outras têm 300, outras têm 44, outras têm... Enfim, cada espécie tem um número padrão de cromossomos em suas células. Bom, essas células são chamadas de células somáticas. Somare, crescer, são as células que constroem o corpo. Entendam, as células reprodutoras, né, os animais, óvulos e espermatozoides, elas não podem conter o mesmo número de cromossomos, né, que as células somáticas. Perfeito? Imagine, se um espermatozoide tiver 46 cromossomos, um óvulo 46, quando ocorrer a fecundação, isso vai formar um zigoto com 92 cromossomos. Tá? Então, as células reprodutoras elas vão ter a metade do número de cromossomos da espécie. A metade do número de cromossomos da espécie. Então, esses dois pontos são importantíssimos. Células somáticas e células reprodutoras. As células somáticas são aquelas células que têm um número completo, total. São chamadas células diploides, 2N. E as reprodutoras são haploides, N. Perfeito. Muito bem. Bom, o que mais nós temos que ter de pré-conceito para poder entender mitose? Entre uma divisão celular e outra, existe um intervalo. Existe um intervalo. Esse intervalo se chama intérfase ou interfase. Eu vejo muitos autores falando também, usando a expressão interfase. Tranquilo. Divisão celular, entre as divisões, intérfase. Bom, amigos, como é que eu consigo pegar uma célula com 46 cromossomos, dividir essa célula em duas e cada uma continuar com 46 cromossomos? Eu não posso perder qualidade de DNA, de cromossomos, não posso perder cromossomos. Eu tenho que ter os mesmos cromossomos na célula mãe, vamos chamar a partir de agora de célula mãe. Eu tenho que ter os mesmos cromossomos ao final da divisão nas duas células filhas. Essa mágica só é possível, e aí tem que ter lógica do que eu vou falar, se eu, um pouco antes dessa divisão, pegar cada cromossomo e duplicá-lo. Duplicá-lo. Olha só, eu vou pegar um cromossomo, vou duplicá-lo, esse braço é igual a esse braço, e lá no meio da divisão celular, um para cada célula. Coisa simples assim. Ela é simples assim. Então vamos, primeiro, antes da divisão, vamos entender aqui a intérfase. Eu vou subdividir a intérfase em 3 períodos, ou subperíodos. G1, S, G2. Bom, o que é o G1? O G1 é onde
aonde os cromossomos estão no mais grau de desespiralização possível. Ou seja, aonde eles estarão assim, né? Assim, numa forma que nós chamamos cromossomo desespiralizado. Perfeito? Então, chamamos de cromossomo desespiralizado. Aí eu percebo que aqui, nesse caso aqui, no centro do cromossomo, tem uma espécie de um novelo, de um nó, que nós vamos chamar de centrômero. Amigos, não é porque a palavra é centrômero que tem que estar sempre no centro, tá? Ele poderia estar deslocado mais para cima, mais para baixo, bem mais deslocado na extremidade, tá? Mas de qualquer maneira continuará a se chamar centrômero, perfeito? Só para a gente ter uma noção, os cromossomos são classificados pela posição do centrômero. Então eu tenho cromossomo metacêntrico, no meio mesmo, submetacêntrico, deslocadinho no meio, acrocêntrico, bem deslocado, telocêntrico, que seria lá no final, que na espécie humana não existe. Então, centrômero. Esse cromossomo está fino e desespiralizado. O que vai acontecer agora? Ele vai começar um processo de duplicação do DNA. Então, aquela molécula dupla de DNA, aquela dupla hélice, vamos lá na aulinha de compostos, vamos lá na aulinha de compostos químicos, vamos lá na aulinha de síntese de proteína, e vocês vão ver que essa dupla hélice de DNA, ela vai abrir, virar uma enzima chamada DNA polimerase, e vai acrescentar nucleotídeos dos dois lados. Então, fazer aqui no cantinho, depois eu apago. Então tá aqui, ó. Vamos imaginar que a figura daquela dupla hélice seja isso aqui. Perfeito? Então eu vou abrir e vou acrescentar nucleotídeos dos dois lados. Então, de uma molécula eu faço duas. Duas exatamente iguais. Perfeito? Então, duas exatamente iguais. Né? Essas cromátides, o nome do braço é cromátide, né? O nome do braço é cromátide. Essas cromátides, inclusive, são chamadas de cromátides irmãs. Perfeito? Elas são exatamente iguais. Uma é cópia da outra. Muito bem. Eu já poderia iniciar a divisão celular. Lembra? Eu só precisava duplicar. Lá no meio da divisão celular, eu quebro o centrômero, corto o centrômero, separo o centrômero, qualquer palavra que você queira usar, e eu vou ficar com dois cromossomos iguais, um vai para um lado, uma célula, outro vai para outra célula. Correto? Mas eu quero lembrar a vocês que esses cromossomos estão dentro do núcleo. Existe uma membrana em volta desse núcleo que, inclusive, protege, ajuda a proteger, ajuda a garantir a integridade física desse cromossomo. Né? Se eu solto esse cromossomo agora dentro da célula, ele vai começar, por ser muito compridão, por ser muito desajeitado, igual o boneco do posto, ele começa a bater. Ele bate numa mitocôndria, bate no complexo de Golgi, bate no ribossomo, bate no sei aonde,
E daqui a pouco, de tanto ele bater, ele se quebra, ele perde material genético. Então, um pouquinho antes de eu começar a divisão celular, esse cromossomo vai sofrer um processo de condensamento ou espiralização. Ele vai enovelar, ele vai enrolar. Por que ele faz isso? Para se proteger. Ele faz isso para se proteger. Então, eu tenho ele fino e desespiralizado, e agora eu tenho ele duplicado e espiralizado, duplicado e condensado. Agora sim. O que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou fazer com vocês agora uma mitose. Só que eu não vou fazer com vocês uma mitose de uma célula humana, porque eu teria que desenhar 46 cromossomos duplicados e espiralizados. Né? Eu acho desnecessário. Vamos fazer uma mitose numa célula 2N4. Então, ou seja, uma célula que tinha 2 pares de cromossomos, que tem 2 pares de cromossomos. Os 4 cromossomos estavam assim, os 4 cromossomos ficaram assim, os 4 cromossomos estão assim dentro do núcleo. Olha eles aqui que bonitinho. Olha eles aqui que bonitinho. Quem é isso aqui em volta deles? Carioteca. É a carioteca. Amigos, olha bem. Ali dentro, eles estão como acredito que muitos aqui já devam ter dançado quadrilha, né? Confusão no salão. Então eles ali no meio da confusão no salão. E daqui a pouco alguém, procurar seus pares, fila pra cá, narrei. Agora eu vou começar a organizar a quadrilha. Estava todo mundo lá naquela confusão. Agora eu vou começar a organizar a quadrilha. Para organizar a quadrilha, eu tenho que liberar esses cromossomos de dentro do núcleo. Então, o que vai acontecer? Degeneração da carioteca. Então, amigos, olha só. Degeneração da carioteca. Degeneração da carioteca. Primeira coisa. Degeneração da carioteca. Amigos, eu vou precisar, para fazer a mitose, de uma organela nas células animais. Uma organela importantíssima para fazer esse processo. Todas as demais estão ali, mas uma delas vai participar ativamente da divisão celular, a não ser os centríolos. O centríolo, ele vai começar primeiro ele se duplica. Primeiro o centríolo vai duplicar. Nessa que o centríolo se duplicar, ele se mantém um centríolo preso ao outro por fibras proteicas, fibras de proteína. Então, eu vou ter aqui duplicação do centríolo, olha o centríolo aqui. Então vamos lá. Duplicação do centríolo, duplicou. E eles permanecem unidos por essas fibras. Vamos chamar essas fibras de fuso mitótico. Antigamente eram chamadas de fuso acromático. Hoje não mais. Hoje elas são chamadas de fuso mitótico. Cada centríolo vai migrar para um polo celular. E essas fibras do fuso vão se unir aos centrômeros dos cromossomos. Vamos devagar. Os cromossomos estão dentro do núcleo. A carioteca desaparece.
os centríolos se duplicam. O fuso mitótico se liga a esses cromossomos. E esse fuso mitótico começa a manipular esses cromossomos para arrastá-los um ao lado do outro para o chamado equador celular. Olha aqui, ó. Então, quando eu estou aqui, duplicação do centríolo com a formação do fuso mitótico. Muito bem. Logo em seguida, nós vamos ter cromossomos um ao lado do outro. E isso aqui eu quero que vocês não esqueçam mais, porque vai ser o grande diferencial dessa fase para a meiose. Um ao lado do outro no equador celular. Olha lá. O que acontece agora? O que acontece agora é a duplicação dos centrômeros e migração dos cromossomos para os polos celulares. Quem é que puxa esses cromossomos para os polos? O fuso. Olha aí, ó. E você já percebe que na linha do equador da célula, você já começa a ver, você já percebe um estrangulamento. A célula vai sendo estrangulada de fora para dentro, ou seja, de forma centrípeta, né? De fora para dentro. Essa divisão ela é centrípeta, de fora para dentro. Então, ó, tá vendo aqui um estrangulamento, ó, uma divisão, ó. Perfeito? E aí, o que você vai ter no final disso? Você vai ter a divisão na célula, formação de novas cariotekas. Quando você terminar de formar as cariotekas, esses cromossomos vão desespiralizar novamente. E aí, eu chamo a atenção de vocês lá para o início. Por que eu chamo a atenção lá para o início? Porque quando eu comecei lá aquela divisão, eu comecei com 4 cromossomos finos e desespiralizados. E como é que eu estou terminando aqui? Eu estou terminando aqui com 4 cromossomos que estarão finos e desespiralizados em seguida. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a divisão, que nós chamamos de citocinese. Formação das cariotekas. E acabou. Cada célula vai continuar a ter um centríolo. E a célula que começou 2N4 produziu 2 células 2N4. 2 células 2N4. Perfeito? Eu quero agora que você faça o seguinte.
você esqueça o que está escrito, se liga na sequência das figuras e veja se faz sentido. Tá? E você vai só ouvir minha voz. Se liga na sequência das figuras, esquece o que está escrito. Então, o que eu tenho lá no início? Eu tenho uma célula com 4 cromossomos. Esses 4 cromossomos foram duplicados na intérfase. Tá? E aí a carioteca desaparece, o centríolo duplica, forma o fuso. O fuso leva esses cromossomos para o equador da célula, onde eles ficam um ao lado do outro. O centrômero se duplica, né? Os centrômeros se duplicam, e aí os cromossomos simples são puxados na direção dos polos celulares. A célula começa a se dividir, ela termina se dividindo, formando novas cariotecas, e onde eu tinha uma célula com 4 cromossomos, eu tenho 2 células com 4 cromossomos. Perfeito? Como a gente tem que, didaticamente, dar nome para essas sequências, essas etapas, então lá vai. O início de tudo. Prófase. Pró-início. Os cromossomos estão no meio da célula. Meta. Metáfase. Está havendo a divisão, o início da divisão da célula, está havendo a divisão dos cromossomos, divisão, separação, anáfase. Terminou a divisão, fim, objetivo alcançado, fim. Se é fim, é telo. Se é fim, é telo. Telófase. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Alguns autores incluem entre a prófase e a metáfase uma fase chamada de prometáfase. Amigos, concordo, respeito toda a literatura, mas eu particularmente não adoto muito isso não. Porque para mim, se é para existir uma prometáfase, teria que existir uma proanáfase e uma protelófase. Para que complicar se eu posso simplificar? Perfeito? Então é isso. Espero que tenham gostado. Vídeo hoje sobre mitose. Muito em breve um vídeo sobre meiose. E continuem assistindo, continuem se inscrevendo no canal, continuem dando seu like lá pra gente. Beleza? Dê a sugestão para que a gente possa, eu e o nosso amigo aqui, o Davidson, a gente possa bolar novas aulas, novos conteúdos para vocês. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem todos em paz.